estudos pré-concursos para a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o conteúdo de raciocínio lógico, só que, né, é aquela coisa estranha. Deixa eu ver aqui de novo o edital. Nesse edital e em vários outros também, tem um pedido, tem várias coisinhas que são escritas, mas, bom, é difícil pesquisar o conteúdo, mas a verdade é que se você pegar os professores, eles vão ensinar coisas, mas não é o que está escrito no edital, só que é o edital, sim. Por exemplo, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Isso é um tema. E outro tema é isso aqui, ó. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Entende? Mas tudo isso aqui é um confuso que não dá para achar o treco direito. Só que eles são certas coisas que todo professor ensina. E dentre tudo que pesquisei o conteúdo, tautologia, contradição e contingência, equivalências lógicas, implicações lógicas, proposições associadas a uma cardinal, recíproca, contrária e contrapositiva. Esses são os temas. Estruturas lógicas e lógica de incrementação. São 5 temas. E também tem o raciocínio sequencial especial, orientação espacial e treco, só que esse aqui ele já está no edital, né? Deixa eu ver. Raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, esse aqui já está no edital, né? Nunca não é misturado. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui os 5 temas e ler eles, né? Tautologia, equivalências, proposição, condicional, estruturas lógicas e lógica de argumentação. Daí, tautologias, contradições e contingências, Conteúdo, raciocínio lógico. Cadê o conteúdo? Preposições lógicas, tabela, verdade, conectivos lógicos e tautologia, contradição e contingência. Tá. Classificação das proposições compostas. Proposição composta são proposições que têm 2 ou mais proposições simples. Tautologia, o que é a coisa de... Quando eles falam de proposições, o conteúdo que normalmente está na apostila é só que uma coisa que dá para julgar verdadeiro ou falso, né? Tautologia, contradição e contingência. Tautologia na lógica proposicional. A tautologia é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro para todas as variáveis proposições. Ou proposição P ou não P, sendo P com o símbolo de U de V, não P. Onde usa-se o conectivo ou, símbolo de V, que lê-se ou, P é uma preposição e tio P é igual a P não P. Daí quando você vê uma preposição desse jeito, P ou não P, você tem que fazer a negação. Quando o não P é sempre uma negação, ela é ao contrário do valor que você deu a P. Ou seja, se o valor de P é verdadeiro, então não P é falso. Se o valor de P é falso, então o valor de não P é verdadeiro. É sempre ao contrário do valor. E daí, tudo o resto depende da conectivo. Já que no caso aqui, que ele está dando exemplo de tautologia, é o ou. Então, o ou ele é sempre verdadeiro quando tiver algum verdadeiro. Ou seja, P
verdadeiro com não P falso, é igual na tautologia do ou viraria sempre uma tautologia verdadeira. E mesmo que trocasse as coisas em o P sendo falso e o não P sendo verdadeiro, continuaria sendo a tautologia daria verdadeiro. Bom, a posição P ou não P é uma tautologia, pois o seu valor lógico é sempre verdadeiro. A tautologia normalmente é uma disjunção inclusiva. Contradição é uma proposição cujo valor lógico é sempre falso, ou seja, ao contrário da tautologia. Proposição P e não P, ficando assim P e não P. O símbolo de E é uma pirâmide, onde usa-se o conectivo E, daí faz uma tabela verdade disso. P e não P, eles chamam de contradição. Porque, como é a mesma regra lá, se um dependendo do valor do P, o outro é o oposto. E quando é E, sempre que tiver alguma diferença, ele é verdadeiro. É falso, quer dizer. E quando é falso. Dois falsos é igual a falso, falso. No caso aqui, ou seja, uma preposição com E, do P e não P, ia sempre dar falso. É uma coisa interessante. A proposição P e não P é uma contradição e sempre dá valor falso. Contingência é uma proposição cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, não é nenhuma nem tautologia e tem uma contradição e uma proposição indeterminada. Proposição C, P, então, não P, ficando assim com o símbolo de seta, onde usa-se o conectivo C, então. Símbolo seta, P de proposição e não P. Daí a coisa é assim. Uma proposição se, então, ela só é... A exceção dela é a falsidade. Ela é quase sempre verdadeira. Tipo, se o P inicial, o condicional, se for falso e o próximo, esqueci os nomes, tá? O primeiro P for falso e o outro verdadeiro, é verdadeiro. Se for falso, falso é verdadeiro. E se for verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A única ocasião que é falso é o Vera Fischer. É o V, o P, a primeira condicional verdadeiro e o resultado falso. Daria falso. Entende? A proposição tá. Daí tem umas questões aqui que eu não vou fazer. Eu só quero conteúdo mesmo. Daí deixa eu ver aqui. Oi, tudo bem? Tá, daí eu vou fechar isso aqui. Daí tem um conteúdo de preposições lógicas, lógica de proposição. Proposições lógicas chama-se proposição toda oração declarativa que pode ser expressa de forma afirmativa ou negativa, no qual atribuímos um dos valores lógicos verdadeiro ou falso, mas nunca para ambas, também conhecida por sentença fechada. Paris é a capital da França, sentença declarativa verdadeira, então damos o valor lógico V e C5 é um número par. Sentença declarativa falsa, onde damos o valor lógico F. 5 mais 5 é igual a 11, sentença declarativa falsa. Então damos o valor F. As sentenças exclamativas, interrogativas, imperativas, abertas e não proposições. Por exemplo, que prova fácil. Daí é uma sentença exclamativa, para onde você está indo, é uma sentença interrogativa, e assim por diante. Sentenças imperativas, essas sentenças abertas também não dá para verificar uma coisa se é verdadeira ou falso. Princípios que dominam essas preposições. O princípio da identidade, que significa uma proposição verdadeira será sempre verdadeira e uma proposição falsa sempre é falsa. O princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, uma proposição será verdadeira ou falsa e não há outra possibilidade. Temos a proposição simples e composta, que é duas proposições ou uma só. A preposição simples é formada por apenas uma proposição e tem apenas valores verdadeiro e falso. A proposição composta, ela coloca mais de uma proposição de e ou mais, então também, no meio dela. A preposição composta são formadas por duas ou mais preposições simples que são ligadas através de conectivos lógicos, como e ou. Exemplo,
Irei à escola e ao teatro. Isso é uma simples com um E. Coloca mais teatro, certo? Irei para a escola, também ao teatro. Mas quando ela é composta, ela tem duas coisas. Na verdade, ela é composta porque elas são duas coisas diferentes, né? O ir à escola é diferente de ir ao teatro. Por isso que ela é composta. Eu confundi aqui achando que o teco de composta era quando colocava mais de uma conectivo lógico, mas é só tem duas preposições. Duas coisas que você pode julgar que é verdadeiro ou falso, certo? As proposições compostas não têm mais combinações de valores lógicos, pois dependerá da quantidade de proposições simples que a compõem. Para atribuirmos os valores lógicos à proposição composta, devemos construir uma tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela matemática usada no campo de raciocínio lógico para verificar se uma proposição composta é válida. P ou Q, e daí você faz o teste, usando o teste do conectivo. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro e o conectivo é E, então ela é verdadeira como eu falei antes. E daí, daí você vai fazendo os testes, dependendo da qual é o valor de cada proposição que pode ser julgada. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro ou falso, falso. Essas são todas elas. E daí você faz o teste lógico do E, já que todas elas são diferentes, é tudo falso. E o falso, falso é falso também. Para sabermos quantas linhas terá nossa tabela verdade, é só pegar o algoritmo 2 e elevá-lo à proposição simples. Duas proposições dá igual a duas dá igual a 4 linhas de verdade. E se fosse três proposições, tipo A, B e C, proposição A, proposição B e proposição C, elevado a 2 é 3. Então dá 8 linhas. O que isso significaria? Significaria P, Q, quer dizer, P, Q, A numa teco, e você faria o teste verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. O problema é que eu não sei onde é que coloca na tabela a verdade os três, o terceiro conjugação, né? Eu nunca vi direito, eu só sei que é gigante. Que triste. Aí a tabela verdade, qual preferir, tabela verdade, tá. Tabela verdade é uma tabela matemática usada no campo de raciocínio lógico para verificar se uma proposição composta é válida. Vamos agora aprender como se constrói uma tabela verdade. Para saber quantas linhas terá a nossa tabela verdade, é só pegar o algoritmo 2 e elevar ao número de proposições simples. Né? Já fizemos isso. Tabela verdade com duas proposições. Tem 4 linhas, né? De verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Com 3 proposições, ficaria o dobro. Agora eu estou olhando aqui o exemplo. É o mesmo processo, algarismo 2 elevado a 3, são 8 linhas. Daí eu contando aqui, tem 8 linhas, 8 linhas. Daí na primeira linha você coloca verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. E na última linha você coloca, da terceira proposição, você coloca verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Daí o teste vai ficar verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, 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 falso. Na primeira coluna é só dividir o número de linhas por 2 e colocar os valores lógicos de verdadeiro e falso. São linhas, então, 4. Tá. Na terceira coluna é só dividir o resultado da segunda por 2 igual a 1. Ficará uma verdadeira e uma falsa colocada alternadamente. Eu não entendi o que ele quis dizer com essa coisa aqui, não. Tabela verdade que estão me dando é muito confuso. Depois disso, conectivos lógicos. Os conectivos lógicos são a negação, a conjunção, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, o condicional e o bicondicional. Isso tem que saber, por causa que às vezes eles usam essas palavras nos enunciados também. Tipo, às vezes eles fazem umas questões extremamente simples, que é só eles te ditam alguma coisa e você tem que saber o que significa isso em raciocínio lógico. E eu já errei questão dessas. Porque eu não sabia o que era condicional, né? Bom, saca só.
O conectivo lógico é um símbolo de palavra que usamos para conectar duas ou mais proposições para que elas sejam válidas, de modo que a proposição composta formada depende apenas das proposições que originou. Por causa dos conectivos conseguimos dar um valor lógico para essa proposição formada. Conectivos lógicos, operação lógica, daí tem aqui uma tabelinha, né, de operação lógica, símbolo, esse esquema, estrutura lógica, valor lógico e exemplos. Conectivos lógicos, negação, símbolo. O símbolo de negação é um til. Quando você está escrito num enunciado, está escrito não. Quando se escreve em esquema, vira não e preposição. Quer dizer, quando escreve numa estrutura lógica, vira não, já que é o lê-se não, com a preposição. Quando eles usam exemplos, eles sempre escrevem só uma letra, né? Um P, não P. E quando está em esquema, é só o símbolo do til com o símbolo da preposição. O valor lógico terá valor falso se a preposição for verdadeira e vice-versa. Se lembra que eu falei antes? O valor contrário. Exemplos. Um carro o carro não é amarelo. Se o carro fosse amarelo, ele teria uma verdadeiro. E se o valor fosse verdadeiro, quando coloca o não ali, se torna falso, certo? Simples assim. Daí a conjunção é o e, ele é o adicionando, o símbolo é um triângulo, uma pirâmide. Será verdadeiro somente se todas as proposições forem também verdadeiras, esse é o valor lógico. Pedro é enfermeiro e Márcia é médica. Se os dois forem verdadeiros, então é verdadeiro essa preposição. Disjunção inclusiva é igual a um V, que representa o ou. Símbolo esquema seria P ou Q. E valor lógico será verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Será verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras. Se todas as proposições forem verdadeiras. Por que está escrito se? Porque o valor lógico do ou é diferente, né? É sempre que tem um verdadeiro, ela é valor lógico verdadeiro. Claro, está escrito de um jeito estranho. Tipo, no E está somente se, ou seja, tem que ser e, verdadeiro, verdadeiro. Mas aqui no ou está valor lógico se todas as proposições forem verdadeiras. E eu não estou entendendo. Bom, o que eu não entendi é o porquê que está escrito desse jeito, né? O exemplo é Pedro é vermelho ou Márcia é médica. Disjunção exclusiva é o ou. Isso aqui normalmente não aparece nos concursos. Ele é representado por um V com um tracinho embaixo. P ou P ou Q. Será verdadeiro se uma das partes for falsa e a outra verdadeira, independentemente da ordem. Ou Pedro é enfermeiro ou Márcia é médica. Basicamente, o ou significa que se qualquer uma, tipo, se tiver aquelas questões de você ficar fazendo testes lógicos para chegar a algum enunciado que você descobriu que o final, que o valor lógico é verdadeiro, e uma das proposições você conseguiu entender que ela é verdadeira, você pode dizer que o ou é verdadeiro quando qualquer uma delas for verdadeira. Ou seja, esse aqui é aquele lá do... Esse aqui é o treco do ou, né? O teste da tabela verdade do ou, né? Você lembra que o ou ele é verdadeiro, verdadeiro. Quando é verdadeiro, verdadeiro é verdade. Quando é verdadeiro, falso é verdade. Quando é falso, verdadeiro é verdade. E quando é falso, falso, não é verdade. Entende? Só um precisa do treco. E foi isso que eu acho que devia estar escrito. Se uma das partes for falsa e a outra é verdadeira, independentemente da ordem. Falei errado agora. Agora entendi. Agora que eu falei, independente da ordem, e se a outra for falsa. A coisa é quando os dois são diferentes, que é verdadeiro, a condicional, o disjunção exclusiva. E se lembra, conjunção é o nome do e disjunção com uma junção é o e, combina, e a disjunção, ou uma coisa ou outra, é o ou, tá? Então, assim, tem que ser verdadeiro, o ou tem que ser verdadeiro e falso. Ou é falso verdadeiro, ou é verdadeiro e falso, e daí vai ter o valor verdadeiro. O condicional é o se então, e o bicondicional é o C e somente C. Daí, sem mais explicação,
O condicional se, então, será falsa quando a preposição antecedente for verdadeira e a condicional e a consequente for falsa. Se Pedro é enfermeiro, então Márcia é médica. Se Pedro é enfermeiro fosse verdadeiro e Márcia é médica for falso, então ela seria falsa. E só nesse caso que ela é falsa. Mesmo que Pedro não fosse enfermeiro, mas estivesse escrito, se Pedro não é enfermeiro, mas Márcia é médica, que seria o consequente, essa conteria essa se então esse condicional ainda teria o valor de verdadeiro. Não faz muito sentido, mas é assim que funciona. E o bicondicional é uma setinha para os dois cantos, para esquerda e direita, se somente C, será verdadeiro quando ambas as proporções forem verdadeiras ou ambas falsas. Pedro é enfermeiro se e somente se Márcia é médica. E, ou seja, esse aqui é ao contrário do ou. No ou tem que ser diferente para ser verdadeiro, enquanto que no C somente C tem que ser igual os valores de verdadeiro e falso para ser verdadeiro. Ou seja, tem que ser falso, falso para ser verdadeiro, ou verdadeiro, verdadeiro para ser verdadeiro. Então eles falam aqui o conectivo com negação. Conectivo não. O símbolo esquema É só colocar o não. Daí aqui tem mais conteúdo aqui. Junção. Daí achei as tabelinhas. Deixa eu olhar as tabelinhas. A negação não tem tabelinha, mas vamos lá. O não. Tabela verdade da negação é assim. Tem uma tabela de negação aqui. É só a negação com aquele que a gente coisa viu antes, que é só uma proposição. P. Não P ou não P. Vira verdadeiro. Se o P é verdadeiro, então não P vira falso. E se P é verdadeiro, quer dizer, se P é falso, então não P vira verdadeiro. Entendeu? Bom, aqui está escrito de um jeito estranho aqui na tabela. Tá. Com os dois símbolos, mas significa nada. É tipo, se eles tirassem o ou aqui do meio, ia ficar mais normal. Aqui tem dois símbolos de negação. Tem o símbolo de tio e tem o símbolo de tracinho com uma linha para baixo. Bom, conjunção, conectivo E. Conectivo E é denominado conjunção e seu símbolo é o C acento circunflexo. O esquema do acento circunflexo é aquele pirâmide que eu disse para cima, tá? Será verdadeiro somente se todas as proporções forem verdadeiras, já li isso. Agora lendo a tabela verdade, é verdadeiro, 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 falso é falso, falso, verdadeiro é falso, falso, falso é falso. Daí o ou, próximo ou, verdadeiro, 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 falso é verdadeiro, falso, verdadeiro é verdadeiro, e falso, falso é igual a falso. Ou seja, só quando tem dois falsos que o ou é verdadeiro, é falso. De junção, sempre lembre das tabelas verdades, no estudo de tabela verdade, sempre lembre a exceção de cada um, a regra de exceção. Certo? No E é verdade, a exceção é a verdade, no ou a exceção é a falsidade. Na tabela verdade do ou, se lembra que que só é verdadeiro quando é diferente. E é falso quando é igual. Verdadeiro, verdadeiro é igual a falso. Verdadeiro, falso é igual a verdadeiro. Falso, verdadeiro é igual a verdadeiro. Falso, falso é igual a falso. No condicional, se então a exceção é se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro, falso é falso. Falso, verdadeiro é verdadeiro. E falso, falso é verdadeiro. Deve ser muito engraçado essas coisas de os dois ser falsos para ser verdadeiro a condição, né? No bicondicional, se lembra, a exceção é que se for os dois forem iguais, é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro, falso é falso. Falso, verdadeiro é falso. E falso, falso é verdadeiro. E isso aí, tá? Depois disso, tautologia, contradição e contingência. Tá. Assunto estruturas lógicas se divide em preposições, lógica, proposicional, tabela da verdade, conectivos lógicos, tautologia, Prestação das proposições compostas. Não, eu já li isso aqui, tá? Próximo, equivalência e implícita lógica. Tá. Lembrando que a operação lógica de condicional é P, C, então, Q. Você está lembrando, estudando proposição, No condicional, P, Q. P, C, então, Q. CP, então Q. Proposição é condicional, CP, então Q.
é uma proposição composta que só admite valor lógico falso no caso em que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa, sendo verdade nas demais situações. O valor lógico da condicional de duas proposições é definido pelo seguinte tabela verdade. A gente já viu a 4 possibilidades. E já vimos isso. Proposições associadas a uma condicional, recíproca, contrária ou contrapositiva. O que é isso? Está falando proposições associadas a uma condicional, recíproca, contrária ou contrapositiva. Está falando de equivalência? Bom, proposição associada a uma condição recíproca, contrária ou contrapositiva é... Uma proposição recíproca é... Se P, então Q é igual a Q, então P. Proposição contrária seria P, então Q, não P, então não Q. E uma proposição contrapositiva é P, CP, então Q. E a contraposição é não Q, então não P. Ou seja, colocou as proposições ao contrário e negou as duas. Daí tem uma tabela estranha aqui de verdadeiro, verdadeiro. Daí consta então é a mesma coisa que a gente viu antes. Na recíproca vira ao contrário. É assim, ó. Se normalmente fala se P, então Q, né? Algo normal. Daí vira verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Essa é o que é normal. Mas a recíproca é ao contrário. Ao invés de que se a Vera Fischer, que viraria o falso, na verdade o falso seria o falso verdadeiro. Trocou a ordem do condicional e treco, certo? Se lembra que o que foi para trás, ou seja, o que era falso antes, ele agora está no C. E o P, que era verdadeiro antes, está no local do Q, entende? Ou seja, é a mesma coisa, só que os valores dos trecos foram... Os trecos são os mesmos caras. Os caras têm os mesmos valores que antes, só que a ordem deles mudou. E por causa disso, na tabela verdade, eles teriam o valor falso num falso verdadeiro ao invés de um verdadeiro falso. Daí, continua as mesmas coisas naquela contrária e na contrapositiva. Se lembra que na contrária, eles só negam tudo. Então, já que negou tudo, os valores, como a gente viu antes, do P e Q mudam, viram ao contrário, certo? E o que aconteceria com os valores ao contrário? Seria a mesma coisa que fez na recíproca. Eles só teriam os valores mudados, os valores ficou ao contrário. Então, para ser uma contrária que é nega, nega o P e o Q, vira falso verdadeiro para ser falso. E no contrapositiva, já que mudou a ordem, se vira não Q, C, então não P. E o verdadeiro falso que vira o falso, entende? Difícil de entender, mas basicamente os trecos, essa coisa de recíproca, contrária e contrapositiva, eu não lembro de ver em uma questão, mas só fica, os trelinhas ficam mudando de ordem basicamente, mas são a mesma coisa. Eles têm os mesmos valores, entende? Ou seja, é a mesma preposição, só que quando mudou o valor dela, mudou a posição que devia ser o verdadeiro e o falso, entende? Depois disso, estruturas lógicas, proposições lógicas, lógica proposicional, proposição lógica, conectivos lógicos, lógica de argumentação. A lógica de argumentação é assim: lógica formal e lógica material. Lógica formal é achar uma coerência em situações que parecem incoerentes. Lógica material é foca o que é real sobre a questão abordada. O argumento é uma afirmação ou pensamento relacionado em que juntos criam justificativa.
Para esclarecer uma situação, normalmente são utilizadas premissas com explicação lógica para construir uma conclusão. De uma forma mais prática, o argumento é um grupo de premissas, preposições, com a intenção de chegar a uma conclusão. Exemplo, todos os cariocas gostam de samba. Todos que gostam de samba gostam de música. Disso podemos entender que dentro dentro do grupo cariocas tem os que gostam de samba, e dentro dos que gostam de samba, todos gostam de música. Ou seja, o grupo de samba gosta de música ao mesmo tempo. Conclusão, todos os cariocas gostam de música. Porque todos os cariocas gostam de samba. Então o argumento é válido. Tipo de argumento, o argumento analogia, que é raciocínio analógico, ou seja, tem uma comparação, semelhança entre coisas ou fatos, conhecidos com desconhecidos. As premissas devem ser verdadeiras e a quantidade de elementos deve ser quase. As premissas devem ter informações suficientes para que a conclusão seja verdadeira. Todos os animais são irracionais. Indução é um raciocínio indutivo que levam em consideração as premissas iniciais que se generalizam para se chegar a uma conclusão, ou seja, para chegar a alguma conclusão, as primeiras informações são as mais importantes para ser uma enumeração, intuição ou eliminação, quando as proposições não fornecem dados suficientes para que a conclusão possa ser válida. Exemplo, a avó de Maria era uma excelente cozinheira. A mãe de Maria era uma excelente cozinheira. Maria é uma excelente cozinheira. A filha de Maria será uma excelente cozinheira. Seja levando a uma conclusão, entende? Não dá para garantir que a filha de Maria será uma excelente cozinheira só porque seus ancestrais foram. Isso era só uma indução. Enquanto que uma dedução é o raciocínio dedutivo, parte de uma premissa global para uma específica. A validade deste raciocínio está ligada à ordem de premissas ou sua estrutura preservando a verdade. Ela tenta provar que uma premissa está correta a partir da veracidade de outras premissas, ou seja, as premissas são verdadeiras e a conclusão também será verdadeira. Um raciocínio dedutivo é válido quando suas premissas verdadeiras fornecem provas convincentes para sua conclusão. Os lobos são da família dos canídeos. Todos os canídeos são carnívoros, então todos os lobos são carnívoros. Caso queira se aprofundar no tema, de uma olhada neste artigo. Lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Louco, não vi o artigo, tá? Daí o próximo, vamos terminar aqui com aquela coisa, né? O próximo é raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal.